o Aldo é reconhecido pela sociedade veterana de 32, pelo menos pelaquela diretoria de 1960, aliás, por todas, né, de 65 já o reconheceu como herói da Revolução de 32, como ter participado da Revolução de 32. O próprio escotismo do Brasil, como a gente pode ver aquela placa ali, o União dos Escoteiros do Brasil, região de São Paulo, também o reconhece como escoteiro. Mas tem uma pessoa que levantou uma lebre. Eu acho que ele não era escoteiro, não. Eu acho que ele nem prestava serviço na Revolução de 32. O cara falou. Aí eu fiquei pensando, pô, faz sentido, porque não há nenhum registro histórico da época, não há nenhum memorando, não há nenhuma documentação militar do governo do estado da época que ateste que ele prestava serviços na Revolução de 32, né? Essa questão de que ele era escoteiro é uma história oral que foi passando, e que ela, digamos assim, surge ou ressurge nos anos 60, quando Adhemar de Barros era governador do estado de São Paulo e também autoriza o traslado dele para cá, e aí ele é então criado como escoteiro e herói da Revolução, ou realmente é reconhecido por ter feito aqueles serviços, né? Veja a coragem que eu estou tendo de ter que falar aqui. É o trabalho do historiador, do pesquisador de história, é dar a informação que tem. São as duas que tem. Se alguém aí, de repente, alguém está interessado, eu poderia só falar uma e ficar quieto. Então, eu gostaria de falar as duas. No meu caso, você falou. Mas qual que, eu tenho dúvida, na verdade. Mas ainda assim, a corrente que diz que ele realmente prestava serviço é muito maior. Né? Então, e outra, ninguém aqui vai mudar a história de nada. Você pode falar o que for. Não vai mudar, né, Tiagão? Tem um segundo aspecto do heroísmo que não necessariamente se reporte imediatamente à ideia dele estar em serviço. Ele não deixa de ser uma criança martirizada num combate armado por homens adultos, certo? Então, independente da versão, claro, majoritária de que ele era um escoteiro, mas independente disso, é uma criança martirizada e só pelo martírio dele já seria suficiente para ele estar aqui, não é verdade? Ele foi roubado a vida, a inocência, e a gente assiste tanto isso em guerra, né? As crianças tendo seu direito de crescer, de viver, né? A gente assiste isso, então essas crianças, é que eu estendo não só a ideia do Aldo, mas eu estendo isso para todas as crianças que têm o seu direito de crescer negado por conta de combates. Então eu acho que o Aldo, gosto da ideia, acredito na ideia de que ele era escoteiro, mas independente disso, ele está no lugar honrado que ele merece por ter sofrido o que ele sofreu e por sua família também ter sofrido o que sofreu. Né? Exatamente, como está aqui na placa, inocência, coragem e civismo aqui repousa. Ele é um símbolo da Revolução de 32. Nós temos símbolos de homens na guerra, mulheres como a Maria José Barroso, a Maria Guaçabi, e também das crianças na Revolução de 32. Ele simboliza as crianças, porque vários registros da época mostram as crianças participando de manifestações públicas durante a Revolução, algumas trabalhando em fábricas. Haja vista que não estava bem definidas as leis, né, de serviço de trabalho infantil, ela surge um pouco depois, mas ainda assim, com pequenas escalas de trabalho, as crianças poderiam prestar algum serviço na Revolução. Os escoteiros participaram grandemente. Na verdade, nós temos outras duas crianças que morreram na Revolução de 32, mas somente o Aldo está sepultado aqui. Nós temos o Aldo, que participa da Revolução de 32 e morre, o José Anísio Abdala e o João Gama. Um morre em Santos num acidente, e o outro eu não lembro exatamente o motivo da morte, mas são 3 crianças que eram escoteiras que morrem na Revolução de 32 por efeito de estar participando daquele movimento. Então nós temos 3 e não só uma, tá?